Olá, queridos. Mais uma semana começando e quero trazer para todos nós uma reflexão, algo eu tenho decidido na minha vida, espero que você decida também, trilhar sempre o caminho da edificação. E esse vídeo tem como objetivo ser também um instrumento para abençoar a sua vida nesse sentido da edificação. E a semana que se inicia, eu quero iniciar com o Salmo 118, versículo 24, que diz: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mais um dia se inicia, mais uma semana se inicia, e, sinceramente, cada um de nós estamos vivendo momentos diferentes. Mas o importante de tudo isso é que temos a oportunidade de cultivar na nossa vida algumas virtudes, mesmo diante de momentos desafiadores. Nós precisamos ser pessoas gratas a Deus. Certamente existem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, restauradas. Quem sabe existem pessoas que estão ouvindo esse vídeo e estão passando por alguma situação na área da saúde. E eu quero dizer que, mesmo diante de todos esses desafios que nos cercam, nós temos a oportunidade de exercer gratidão. Afinal de contas, ser grato não está relacionado com as circunstâncias que nós vivemos, mas sim como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos o próprio Deus. E eu tenho entendido que Deus é aquele que é o meu Criador, Deus é aquele que aponta o caminho, e Deus é aquele que até mesmo aproveita situações difíceis e desafiadoras para se revelar à minha vida. Os desafios da vida são excelentes oportunidades para que a minha fé seja exercitada. Então, em todas as situações da vida, nós temos bênçãos que estão nos alcançando e por isso nós temos a oportunidade de exercer a gratidão. Mas nesse dia que se inicia, nesse dia que o Senhor nos presenteou, nós também temos um dia de oportunidades, onde nós podemos pensar na nossa vida e tomar decisões. Existe algo que eu tenho pensado muito nesses dias, que está relacionado aos alvos que Deus estabelece na minha vida como um todo. E eu desejo conhecer esses alvos e caminhar nessa direção. Deus tem vontades relacionadas à minha vida. E eu preciso, então, conhecer essas vontades. Muitas delas, inclusive, já estão muito claras nas Escrituras Sagradas. E nós temos o privilégio de poder acessar as Escrituras Sagradas e buscar conhecer a vontade de Deus. E então o nosso desafio é nos alinhar a cada dia ao que Deus espera de cada um de nós. Diante disso, hoje, nesse dia que o Senhor tem nos presenteado, surge a oportunidade de nós avaliarmos, repensarmos e tomarmos decisões em relação aonde nós precisamos chegar. É importante nós entendermos que existe o lugar que Deus deseja que nós estejamos, o qual nós alinhamos o nosso coração e queremos também estar neste lugar. E olhando para o atual momento que nós estamos vivendo na nossa vida, nós podemos nos perguntar o seguinte: o que hoje eu posso fazer para caminhar na direção de onde o Senhor Deus deseja que eu esteja? As oportunidades estão exatamente nesse ponto. Então, que nesse dia que se inicia, você não olhe para a sua vida de uma forma depreciativa, mas olhe para a sua vida com um olhar de esperança. Afinal de contas, o justo viverá pela fé. E em Cristo Jesus nós fomos justificados. Eu fui justificado em Cristo Jesus. Eu sou um justo por causa de Jesus. E então, caminhar por fé para mim não é uma das diversas opções que eu tenho à minha frente, porém a única opção. Eu quero caminhar pela fé. E caminhar pela fé significa conhecer a palavra, significa crer na palavra, confiar que a palavra se cumpre na minha vida. E é exatamente dessa forma que eu quero viver. Então que aproveitemos esse dia que o Senhor tem nos dado e com alegria, regozijando, possamos viver
de uma forma intensa na direção dos propósitos de Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, trilhando o caminho da edificação, e somente assim estaremos caminhando na direção dos propósitos de Deus. Medite na palavra, não deixe que influências do mundo sobre pensamentos, ideologias vazias estejam dominando a sua mente, mas rebata todo e qualquer tipo de pensamentos que o mundo tem colocado na sua cabeça, pois existem pensamentos mais elevados que são os pensamentos de Deus. E busque ter esses pensamentos na sua vida. Creia, nós temos um Deus que nos ama, que nos criou, um Deus que aponta caminhos. E nós temos a responsabilidade de tomar a decisão em dar ouvidos a Deus, seguir os caminhos que Ele aponta, e certamente assim estaremos sempre caminhando como vitoriosos, na direção dos alvos de Deus. Que Deus continue falando a sua vida. E se esses vídeos têm abençoado a sua vida, têm feito sentido para você, têm, na verdade, te ajudado na edificação, eu tenho plena convicção de que ele pode também abençoar a vida de outras pessoas. Assim sendo, eu falo para você o seguinte: se inscreva nesse canal. Alguns vídeos que nós estaremos fazendo, não estarei divulgando nos WhatsApps, né? Mas estarão sendo colocados aqui no canal e você pode ter acesso a esses conteúdos. E compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acredita que ouvir essa palavra fará um sentido muito grande. Então, eu desejo que realmente nesse dia nós possamos, com fé, crer que esse dia é uma dádiva de Deus, que possamos então, com o coração grato, nos regozijar e nos alegrar no Senhor e trilhar o caminho da edificação, que é o caminho da vida, o caminho apontado pelo próprio Deus. Que assim sigamos, assumindo a responsabilidade que nos cabe nesse processo, e certamente assim poderemos desfrutar de uma vida vitoriosa. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, é o que eu desejo. Permaneça na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.